A igreja inteira parecia prender a respiração. O sol entrava pelos vitrais e pintava o chão com cores de domingo, mas ninguém parecia notar. O silêncio era tão espesso que eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo, pesado, ritmado. Como se marcasse o início de algo que eu ainda não entendia. Minha noiva estava ali, no altar. O buquê tremendo ligeiramente nas mãos, os olhos fixos em mim. Só que não com o amor que eu esperava. Havia algo diferente. Uma firmeza quase cruel. Ela respirou fundo. Ajustou o microfone e disse, com a voz fria e clara o bastante para ecoar em cada canto da igreja: "Antes de qualquer coisa, eu quero um pré-nupcial." Por um segundo, ninguém reagiu. Eu pensei ter ouvido errado. Um pré-nupcial? No meio da cerimônia? No altar? Os padrinhos trocaram olhares constrangidos. Minha mãe deixou o leque cair no chão e meu irmão, sempre o provocador, soltou um risinho curto e venenoso, como quem assiste a um reality show prestes a desandar. Eu senti o estômago virar. Ela respirou mais uma vez e completou: "Eu não vou arriscar meu futuro com você." Aquela frase cortou o ar como uma lâmina. Senti o peso dos olhares em mim, o murmúrio crescendo entre os convidados, os celulares já levantados para registrar o que seria, sem dúvida, o escândalo do mês. Eu queria falar algo, qualquer coisa, uma piada, um protesto, uma tentativa de entender. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Diante de mim, a mulher com quem eu dividi o aluguel, os sonhos e as dívidas agora me olhava como quem negocia um contrato. Enquanto ela falava, flashes da nossa história passavam pela minha cabeça, como um filme que alguém rebobinava sem piedade. A Muca e seus apartamentos velhos com azulejo rachado. Os dias em que pegávamos metrô lotado segurando o mesmo fone de ouvido. As noites planejando abrir uma cafeteria pequena, com cheiro de canela e o nome Café da Esquina. Tudo isso parecia dissolver ali, entre o tapete vermelho e os olhares chocados. A mulher que prometeu um para sempre, agora me oferecia uma cláusula de proteção. Ela deu 2 passos até mim. O salto ecoou alto no piso de mármore. Quando chegou perto o suficiente, sussurrou baixo com a voz quase trêmula, mas só perceptível para mim: "É para te salvar, mas vai doer." Aquilo me confundiu mais do que qualquer coisa. Me salvar de quê? Eu ainda estava tentando processar quando ela ergueu o rosto e completou: "Se você assinar, a gente casa, senão hoje acaba." O padre, sem saber o que fazer, abaixou o microfone. A cerimônia virou tribunal. O advogado dela... Sim, havia um advogado ali, de terno preto e olhar neutro, se levantou e trouxe uma pasta marrom. Quando ele abriu, o fecho metálico, o som ecoou pela igreja como um disparo. O ar cheirava a perfume caro e tensão. Eu tentei rir como se aquilo fosse um grande mal-entendido. Isso é uma pegadinha, né? Algum vídeo viral? Mas ela não sorriu. Não piscou. Apenas olhou firme, como se quisesse que eu entendesse algo nas entrelinhas. A pasta se abriu diante de mim, revelando folhas marcadas com selos de cartório. E foi aí que meus olhos congelaram num nome impresso no cabeçalho: Bianca Aragão. Meu corpo inteiro ficou frio. O chão pareceu se afastar. Bianca Aragão. O nome proibido. A mulher que destruiu minha família. A prima dela. A advogada que fez meu pai perder a casa, o carro e quase a dignidade. Aquela que convenceu meu pai a assinar um contrato simples e que, em uma semana, transferiu tudo para o nome da empresa dela. Depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Eu olhei para minha noiva tentando encontrar alguma explicação nos olhos dela, mas só encontrei um brilho de arrependimento, misturado com algo que eu não sabia se era medo ou culpa. "O que ela tem a ver com isso?" Perguntei com a voz arranhando. Ela respirou fundo. Hesitou um segundo e respondeu baixo o suficiente para que só eu ouvisse: "Tudo." O salão pareceu girar. Eu vi a minha mãe com a mão no peito, o padre murmurando algo em latim e os convidados cochichando nomes, tentando conectar as peças. Eu no centro de tudo, segurando um papel que cheirava a traição e segredo. A advogada da família dela, a mesma que arruinou a minha,
Agora era responsável pelo contrato que decidiria se eu teria ou não um casamento. Meu coração batia rápido demais. Eu quis sair dali, correr, fugir daquilo tudo. Mas alguma coisa, talvez o tom da voz dela, talvez a menção ao me salvar, me manteve parado. Eu olhei para o rosto da mulher que eu amava, buscando qualquer sinal de humanidade, e encontrei lágrimas discretas escapando pelo canto do olho. Ela segurou minha mão por um segundo, apertou com força e sussurrou: "Confia em mim. Só hoje." Mas como confiar, quando tudo cheirava a armadilha? Quando o nome que destruiu meu passado agora assinava meu futuro? Os flashes continuavam. O murmúrio virava confusão. O padre, sem entender nada, tentou retomar a cerimônia, mas era tarde demais. O que deveria ser um casamento virou espetáculo. O advogado esperava minha assinatura com a caneta estendida. A igreja, que antes testemunharia uma promessa de amor, agora aguardava um veredito. E ali, com o som distante dos sinos misturado ao clique das câmeras, eu entendi que nada seria o mesmo. Aquela não era mais a mulher com quem eu dividia sonhos. Era uma jogadora num tabuleiro que eu não compreendia. E o preço para descobrir a verdade seria assinar ou perder tudo. Quando olhei de novo para o nome na pasta, Bianca Aragão, eu senti o sangue ferver. A vida dava voltas demais. E de alguma forma a história que destruiu meu pai agora estava prestes a começar de novo. Comigo no altar. O ar do cartório tinha aquele cheiro de papel velho misturado com perfume caro. O tipo de lugar onde se decide o destino das pessoas com uma assinatura. A caneta descansava entre meus dedos, leve demais para o peso que carregava. À minha frente, Bianca Aragão sorria com o mesmo brilho artificial de sempre. Dentes de porcelana e alma de concreto. "É simples, João. Protege os bens dela", disse, cruzando as pernas e ajeitando o blazer branco, como se tudo fosse apenas rotina. Simples. Nenhum contrato com o nome Aragão jamais foi simples. Eu olhava para as páginas e via cada linha brilhar como uma lâmina. As palavras eram frias, calculadas e ainda assim tão traiçoeiras quanto um abraço de família. "Se separarmos, o apartamento de Pinheiros fica sob nome exclusivo dela." Lia em voz baixa, tentando decifrar o veneno escondido. Tudo bem, eu pensei. Ela comprou com o próprio dinheiro justo, mas logo abaixo, em letras menores: "O cônjuge masculino renuncia a qualquer participação futura na empresa de eventos, fundada pela família dela." Eu respirei fundo. A empresa que eu ajudei a montar, que só existia porque eu passei noites e noites elaborando planilhas, orçamentos e campanhas de marketing gratuitas. Renuncia. Uma palavra que soava como sentença. Mas o pior ainda viria. Lá, nas últimas linhas, em uma fonte tão pequena que parecia pedir para passar despercebida, li a cláusula final. Qualquer dívida familiar registrada no CPF do cônjuge masculino permanecerá de responsabilidade exclusiva do mesmo, sem direito à partilha. Meu coração deu um tranco. Dívida familiar? Meu CPF? Eu olhei para Bianca, depois para minha noiva. As duas pareciam perfeitamente serenas. "Isso aqui, o que significa exatamente?" perguntei com a voz entrecortada. Bianca inclinou a cabeça, fingindo simpatia. "Significa apenas que, caso haja qualquer pendência no seu nome, ela não será afetada. É proteção mútua, João. Proteção." Essa palavra ecoava com ironia. Lembrei de Dona Lúcia, minha mãe, me pedindo para usar meu nome. "Só para pegar um chip pós-pago, filho. Não dá nada." Lembrei de Bruno, meu irmão, aparecendo com a cara lavada e o mesmo discurso. "Empresta teu cartão, é só para abastecer o carro, te devolvo amanhã." Lembrei do meu pai arruinado depois de confiar em Bianca, a mulher à minha frente, a mesma que o convenceu a formalizar um pequeno contrato de investimento, que levou a casa dele, o carro e a esperança de dormir tranquilo. Eu fechei os olhos por um instante. Tinha vontade de levantar e sair dali, de abandonar aquele teatro de falsidades e correr de volta para a vida simples que eu tentava reconstruir. Mas a voz da minha noiva me cortou no meio do impulso. "Assina, João. É a única forma da gente escapar." "Escapar de quê?" perguntei olhando direto para ela.
Ela desviou o olhar. O silêncio dela doeu mais do que qualquer palavra. Meu celular vibrou em cima da mesa. Um número desconhecido. Olhei rápido e Bianca sorriu. Pode atender se quiser. Não temos nada a esconder aqui. Havia um veneno disfarçado na voz dela, um desafio mascarado de gentileza. Eu hesitei por um segundo, depois atendi. Do outro lado, apenas um som abafado, um áudio. Dei play. O mundo girou. A voz era da minha mãe. Se o João casar, a gente joga as contas tudo no CPF dele e limpa o nosso nome. A Bianca resolve. A noiva dele nem percebe. Meu sangue gelou. Cada palavra cravava fundo. Eu olhei para a mesa, para o rosto satisfeito de Bianca, para minha noiva que agora tinha as mãos trêmulas. No áudio, depois de um segundo de estática, uma segunda voz entrou. Calma, suave, mas inconfundível. A voz de Bianca. Relaxa. Eu cuido do papel que faz ele assinar sorrindo. O cartório pareceu se encolher. Senti o coração socar o peito. Minha mão ainda segurava o celular e o eco daquelas palavras martelava dentro da cabeça. Eles estavam juntos. Todos eles. Minha mãe, meu irmão, Bianca. E minha noiva. Ela sabia? Isso é alguma piada? Perguntei, sem conseguir conter a raiva. Bianca fingiu surpresa, levantou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Do que você está falando? Minha voz subiu, carregada de incredulidade. Eu acabei de ouvir minha mãe e você tramando nas minhas costas. Estão me usando, não é isso? O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que sufoca. A funcionária do cartório, que carimbava papéis na mesa ao lado, parou o movimento. O som dos carros na rua pareceu distante. A minha noiva, com os olhos marejados, se levantou devagar. João, não é o que você pensa? Não é o que eu penso? Eu ri, um riso curto e amargo. Então explica, porque tudo aqui parece exatamente o que eu penso. Parece o mesmo golpe que Bianca aplicou no meu pai. Só que agora com uma aliança no meio. Bianca se levantou também, andando devagar até mim, apoiando as mãos na mesa. Você acha mesmo que eu precisaria de um pré-nupcial para te enganar? Eu poderia fazer isso sem você perceber, João. Mas se você quer a verdade, pergunte para ela. E apontou para minha noiva. Ela ficou imóvel, o rosto pálido, as lágrimas escorrendo silenciosas. É verdade, sussurrou quase sem voz. Mas eu estou tentando consertar. Não era para ser assim. Meu mundo caiu. Eu não sabia o que era pior. O golpe ou a tentativa de remorso. Consertar o quê? Me destruir primeiro e depois pedir desculpa? Ela se aproximou, pegou minha mão e disse algo que me congelou. Você não entende, João. Isso é muito maior que a gente. E se eu te contar agora, você corre perigo. Perigo? Eu repeti, com a voz quebrada. O único perigo aqui é eu continuar acreditando em você. Ela me soltou. Bianca ajeitou o cabelo e recolheu os papéis como quem já sabia o resultado. O amor é uma coisa linda, não é? Mas contratos, esses não mentem. Saí dali sem assinar, mas o som do áudio ainda ecoava, repetindo como maldição. Relaxa, eu cuido do papel que faz ele assinar sorrindo. E foi ali, no calor, sufocante daquela sala que percebi. A assinatura que eu neguei podia ter salvo meu CPF, mas talvez tivesse acabado de me colocar na mira de algo muito pior. A maçaneta girou antes que eu conseguisse pensar. Empurrei a porta com força e ela bateu na parede, fazendo o som ecoar pela casa como um trovão. Minha mãe, com o avental da padaria ainda amassado e as mãos cheirando a farinha, deu um salto. João, o que é isso, menino? Eu avancei 2 passos, o coração batendo como se fosse me rasgar por dentro. É verdade, mãe? A pergunta saiu seca, firme como um soco. Ela recuou, os olhos fugindo dos meus. Filho, não fala assim. A gente só precisava de um fôlego. Um fôlego? Eu ri sem humor. Um fôlego às minhas custas? Com o meu nome? Ela abaixou a cabeça, mexendo nervosamente o pano do avental. Você não entende, filho. A família da tua noiva é rica, poderosa. A gente só queria um jeito de limpar as dívidas, começar do zero. No fim, todo mundo ia sair ganhando.
Você ia ficar bem também. Bem? A palavra queimou na boca. Bem com o meu CPF vendido a prazo? Antes que ela respondesse, uma voz veio do corredor. Para de drama, João. Era o Bruno. Meu irmão mais novo, sempre com aquele sorriso insolente que misturava deboche e desprezo. Ele veio caminhando com calma, a pulseira de ouro brilhando no pulso e uma chuteira importada nos pés. Casamento é negócio, mano. Ela... Tem dinheiro, você não tem, troca justa, aprende com quem sabe jogar. Senti o sangue ferver. Jogar? É disso que se trata agora? Vocês venderam meu nome como se fosse ficha de cassino? Ele deu de ombros, encostando-se na parede. Relaxa, todo mundo sai ganhando. Ela paga as dívidas, você casa com uma mulher rica, a mãe dorme tranquila. E se sobrar alguma coisa, a gente até te devolve. Até me devolve? O riso escapou antes que eu percebesse. Um riso rouco, sem humor, sem ar. Foi quando meu celular vibrou no bolso. Tirei o aparelho e vi a notificação do banco. Meu estômago afundou. Cartão novo aprovado, dizia a mensagem. Mais uma vibração. 2. 3. Abri o aplicativo. 3 cartões novos emitidos no meu nome, todos com limite estourado. Rolei a tela. O endereço de entrega? Casa da minha mãe. Olhei para ela e a expressão de culpa foi tudo o que precisei ver. Mãe, você abriu conta no meu nome? Ela levou as mãos à boca, lágrimas surgindo nos olhos. Era só para segurar uns meses, filho. Depois a gente acertava. Eu juro que ia te contar. Contar? Depois que o banco viesse atrás? Depois que meu nome virasse pó? Gritei sem perceber o volume da voz. Os vizinhos deviam estar ouvindo, mas eu não me importava. Vocês me usaram. Vocês e aquela mulher se juntaram para me afundar. Bruno deu um passo à frente, o tom debochado virando provocação. Ah, vai se fazer de santo agora? Tu nunca ajudou a mãe direito. Agora quer pagar de vítima? Cresce, João. O mundo é de quem tem coragem de sujar as mãos. Eu avancei, mas parei a poucos centímetros dele. Você não tem coragem. Você tem preço. Igual a todos eles. Saí dali sem olhar para trás, ouvindo minha mãe chorar e meu irmão murmurar algo que não quis entender. Peguei o primeiro táxi que passou e fui direto ao cartório. A cabeça fervia. Se eles estavam usando meu nome, precisava de provas. Precisava saber até onde o golpe tinha ido. Entrei como um furacão. Quero uma cópia do contrato do pré-nupcial, disse a recepcionista. Ela me olhou surpresa, digitou algo no computador e sumiu pelos corredores. Esperei. Minutos que pareceram horas. O barulho distante de impressoras, vozes abafadas, passos. Quando ela voltou, trazia o rosto pálido e um envelope nas mãos. Senhor, sua assinatura já está aqui. Por um segundo pensei que fosse piada. Como assim já está aqui? Eu nunca assinei nada. Peguei o documento, as mãos tremendo. Lá estava o contrato com o mesmo papel timbrado que vi no altar. Folhas numeradas, seladas, carimbo do cartório. E no final, a assinatura, a minha, idêntica. O mesmo traço, o mesmo jeito de cruzar o J. E o pior, reconhecida em firma. Meu estômago virou. Isso é falsificação, eu nunca toquei nessa caneta. A funcionária me olhou com pena. Senhor, o documento foi protocolado há 3 dias. O reconhecimento de firma está aqui, autenticado. Tudo dentro da legalidade. Peguei o papel e encostei o dedo sobre o carimbo. Um nome saltou aos olhos. Aragão. A visão ficou turva. Aquele sobrenome me perseguia como uma maldição. Li de novo. Tabelião responsável. Álvaro Aragão. Tio de Bianca. Claro. Era tudo uma rede. Minha noiva, Bianca, o tio no cartório, minha própria família. Um círculo perfeito de traição. O atendente tentava falar algo, mas eu já não ouvia. Só conseguia pensar na última vez que vi o meu pai. Os olhos dele fundos, o corpo curvado pelo peso de um golpe parecido assinado pela mesma família. Ele me avisou. Disse que os Aragão eram como serpentes. Não atacavam. Apenas esperavam o momento certo para dar o bote.
Saí do cartório em silêncio. O vento quente da tarde cortava o rosto, mas eu mal sentia. O barulho da cidade se misturava com o som do meu coração. Cada batida um lembrete do erro que cometi ao confiar. Olhei para o céu cinza, como se esperasse uma resposta, mas tudo, o que encontrei foi o reflexo do meu próprio desespero na vitrine de um banco fechado. Meu CPF, minha vida, meu nome, tudo estava contaminado. E o veneno levava a mesma assinatura de sempre. Aragão. A chuva caía grossa, atravessando o brilho dos postes e escorrendo pelas ruas de Santa Cecília, como se a cidade inteira chorasse por mim. Eu já não sabia se era medo, raiva ou cansaço o que me movia. Só sabia que precisava de respostas. Quando a vi parada embaixo da marquise do antigo cinema, o coração bateu rápido, mas o corpo hesitou. Minha noiva, cabelos colados no rosto, a roupa encharcada e aquele olhar de quem carrega o peso de uma verdade impossível. Ela não correu, não se explicou de imediato. Só disse com a voz embargada: "Eu ia te contar. A Bianca falsificou tudo. O cartório é da família. Eles te prenderam num laço." As palavras dela se misturaram ao som da chuva batendo no ferro da marquise. Eu fiquei em silêncio, tentando entender se aquilo era mais uma cena no teatro em que eu era o palhaço. "E você?" perguntei finalmente. "Você estava com eles?" Ela balançou a cabeça, deu um passo para perto. Eu tentei segurar. "O estrago, João. Eu inventei o pré-nupcial para te travar antes que eles jogassem tudo no seu nome. Se eu fingisse estar do lado deles, eu teria acesso aos papéis, às transferências. Só assim dava para salvar você." O coração quis acreditar, mas a mente gritava para fugir. Salvar? Fingindo que me traía no altar? Ela respirou fundo, abriu a bolsa e tirou uma pasta simples, sem brasão, sem perfume caro de escritório. O papel dentro estava úmido, mas dava para ver o que era. Gravações, prints, transferências, tudo. Eles criaram um esquema, João. A tua mãe, o Bruno, a Bianca, todos ligados. O cartório dos Aragão é o centro. Eles colocam dívidas, falsificam assinaturas e limpam nomes em troca de comissões. Te usaram porque o teu CPF é limpo e teu sobrenome irrelevante. Ninguém desconfiaria. Meu corpo tremia. Eu passei as mãos pelos papéis. Havia comprovantes bancários, mensagens de voz transcritas, e até um e-mail de Bianca para o tio Tabelião. A assinatura do João está pronta. O golpe está limpo. Senti vontade de gritar. Mas antes que eu reagisse, ela tocou meu braço com firmeza. "Escuta, eu tenho um plano. É arriscado, mas é a única chance." Ela abriu um estojo de veludo e mostrou uma caneta preta, comum à primeira vista. "Você vai fingir que assina o contrato no grande dia. Essa caneta tem reagente químico. A assinatura falsa que eles criaram vai brilhar sob luz ultravioleta. Eu já avisei o promotor. Quando o documento for apresentado, o Ministério Público entra e prende todos em flagrante. Bianca, o tio e até os cúmplices que ela paga." Fiquei, olhando para ela, tentando decifrar se era coragem ou loucura o que eu via. E se der errado? Ela deu um meio sorriso triste. "Aí, João, a gente morre tentando. Mas pelo menos morre limpo." Por alguns segundos a chuva pareceu parar. Era a primeira vez em semanas que eu via esperança. Não uma esperança doce. Era amarga, real, feita de medo e de raiva. Eu olhei nos olhos dela e pela primeira vez desde o altar acreditei. Vamos virar o jogo. Nos dias seguintes ensaiamos o plano em silêncio. Encontrávamos à noite em cafeterias vazias, planejando cada movimento como se fosse um assalto. Ela mostrava o cronograma, as cópias de e-mails, os contatos do promotor. Havia uma precisão militar em tudo. No ensaio, deu certo. A caneta reagiu, a assinatura falsa brilhou sob a luz, e o falso contrato se revelou uma armadilha. Pela primeira vez, parecia haver uma saída. Mas a véspera do casamento chegou. E ela sumiu. Eu liguei. Mensagens azuis sem resposta. Chamadas, diretas para a caixa postal. Fui ao apartamento dela. A porta estava trancada, mas o porteiro me entregou um envelope pardo. "Ela deixou isso para você ontem à noite." As mãos dele tremiam ao me entregar. Abri ali mesmo,
sob o som distante de trovões. Dentro, uma folha de papel, escrita à mão. Se eu aparecer amanhã, você perde sua vida. Confia em mim, ou me odeia para sempre. Senti o chão escapar. O ar me faltou. O que aquilo significava? Que ela havia desistido? Que o plano era uma armadilha? Passei a noite acordado encarando a parede, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia se desmontar sozinho. Quando o sol nasceu, recebi uma notificação no celular. Um vídeo anônimo. O coração disparou antes mesmo de eu dar play. O vídeo mostrava minha noiva entrando no cartório dos Aragão, vestida de preto, um lenço cobrindo parte do rosto. Ela olhava para os lados como quem sabia estar sendo filmada. Caminhou até a sala principal e entregou uma pasta nas mãos de Bianca. O áudio era baixo, mas dava para ouvir Bianca dizendo: "Você fez a escolha certa." Meu mundo parou. As mãos suavam. A respiração falhou. Então era isso? Ela me enganou. Mais uma vez? Voltou pro lado deles? Ou estava cumprindo algum papel que eu não entendia? As horas seguintes se arrastaram como eternidade. Fiquei trancado no apartamento, o vídeo rodando repetidas vezes, buscando qualquer sinal. Um gesto, um olhar, qualquer pista de que aquilo era parte do plano. Em um momento percebi algo quase imperceptível. Quando ela entrega a pasta, sua mão esquerda segura a tampa por meio segundo a mais, como se colasse algo ali. E por um instante Bianca olha para baixo, franzindo a testa. Pequeno demais para ser coincidência. Talvez fosse uma isca. Talvez fosse traição. Ou talvez fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Aquela noite choveu de novo, e eu entendi que estava sozinho no olho de uma guerra que eu não escolhi lutar. Mas dentro de mim, algo mudou. Eu não era mais o homem traído e ingênuo do altar. Eu era o alvo. E agora, a própria armadilha estava se virando contra quem a criou. No dia seguinte, haveria casamento, ou prisão, ou morte. Eu só sabia de uma coisa. O jogo tinha virado e a isca, fosse ela ou eu, já estava lançada. O sol de domingo atravessava os vitrais da igreja e pintava o chão com tons dourados. Mas nada brilhava dentro de mim. Eu caminhava devagar pelo corredor central, cada passo pesado, o som do sapato ecoando como batidas de martelo em um caixão. No bolso do paletó, a caneta marcada com o reagente químico. A arma silenciosa que decidiria se aquele seria o dia do meu renascimento ou da minha ruína. As pessoas cochichavam. Algumas vieram por curiosidade, outras por maldade. Ninguém acreditava que o casamento aconteceria depois do escândalo. E talvez não fosse mesmo um casamento. Talvez fosse um julgamento. Quando cheguei ao altar, olhei em volta e vi rostos conhecidos. O padre, o advogado. E mais ao fundo, Bianca, com seu sorriso venenoso, acompanhada do tio tabelião. Ao lado dela, Bruno, o meu irmão, usando terno, novo, e aquele olhar de quem se acha invencível. E minha mãe, sentada na primeira fileira, o rosto pálido, um misto de medo e arrependimento. Faltava ela, minha noiva. O plano dependia dela, e o silêncio da porta fechada parecia dizer que algo estava errado. O relógio da torre marcou 10 horas. As portas da igreja se abriram. Eu respirei fundo, pronto para vê-la entrar com o vestido branco, mesmo que fosse parte de uma encenação. Mas não era ela. Um murmúrio percorreu o salão. Quem entrou foi um homem de terno simples, cabelos grisalhos e olhos cansados. Olhos que eu conhecia desde criança. Meu coração parou. Pai. A palavra saiu como um sussurro. Eu não o via havia 13 anos. Ele desapareceu depois, de perder tudo. A casa, o carro, o orgulho, nas mãos de Bianca Aragão. Achei que estivesse morto. Ele caminhou até o altar com passos firmes, apesar da idade. Atrás dele vieram 2 homens de terno e distintivos dourados, promotores. E logo depois, lá fora, o som distante de uma sirene. A igreja inteira ficou muda. Ele pegou o microfone das mãos do padre e olhou diretamente para mim. Eu trabalhei naquele cartório antes dos Aragão tomarem tudo, disse com a voz rouca, mas firme. Fui expulso quando tentei denunciar as falsificações.
Achei que nunca mais teria coragem de olhar para o meu filho. Mas a sua noiva, ela me encontrou e me trouxe de volta. Um burburinho tomou conta dos convidados. Eu fiquei paralisado. Ele apontou para o fundo da igreja. As portas se abriram mais uma vez. Dessa vez era ela, minha noiva, algemada. A chuva que caía lá fora refletia na luz dos flashes que pipocavam de todos os lados. Ela caminhava devagar, escoltada por um agente. E mesmo algemada, ela me olhou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de certeza. O promotor, um homem alto de terno azul, ergueu um mandado diante de todos. Prisão preventiva de Bianca Aragão, Bruno Ferreira e Lúcia Ferreira, por estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Bianca deu um passo atrás, o rosto empalidecendo. "O quê?" gritou. O tio Tabelião tentou correr, mas um policial já o segurava. Bruno levantou as mãos, confuso. Minha mãe levou as mãos à boca, murmurando: "Meu Deus, o que a gente fez?" As algemas da minha noiva caíram. O promotor olhou para ela e disse em voz alta para que todos ouvissem. Ela veio como agente infiltrada. O vídeo do cartório era uma isca. A pasta que ela entregou continha tinta marcadora. Foi assim que rastreamos todos os envolvidos. Pegamos o grupo em flagrante. O nome do senhor João Ferreira está limpo. Todas as dívidas foram anuladas. O som das algemas ecoou pelo salão. Bianca, desesperada, tentou se soltar. Bruno gritava que era armação. Minha mãe chorava baixinho, encolhida no banco, o rosto escondido. E eu, no meio de tudo, olhava para a mulher que transformou o inferno em estratégia. Aproximei-me dela. O coração batia tão alto que parecia querer rasgar o terno. Toquei seu rosto. Ela fechou os olhos, respirando fundo. "Você me salvou", eu disse. Ela encostou a testa na minha, e a resposta veio suave, mas cortante. "Te salvei, mas não. Posso ficar." "Como assim?" perguntei, sentindo o chão sumir de novo. "Eu testemunhei contra os Aragão. O caso envolve gente grande. Eu estou no programa de proteção. Novo nome, nova cidade, nova vida. Eu não existo mais, João." "E nós?" perguntei, quase sem voz. Ela segurou minha mão com força. "Um dia, quando for seguro, eu vou te achar. Ou você vai me odiar e vai viver. As duas opções te salvam." Tentei responder, mas as palavras não vinham. Lá fora, o som das viaturas aumentava. O promotor anunciou o fim da operação. Bianca foi arrastada para fora, xingando e cuspindo veneno. Bruno foi algemado, tentando parecer valente, mas a voz tremia. Minha mãe olhou para mim uma última vez. Um olhar misto de arrependimento e vergonha. Antes de ser levada também. Quando olhei de novo para ela, minha noiva já estava na porta. A chuva do lado de fora brilhava como cortina de vidro. Ela virou o rosto uma última vez. Aquele olhar bastou para me quebrar. A porta da igreja se abriu por completo, e uma luz forte invadiu o corredor. A viatura esperava. Ela entrou. Não olhou para trás. O silêncio que ficou depois foi pesado demais. Os convidados começaram a sair em silêncio, como se tivessem acabado de assistir a um milagre triste. Fiquei sozinho diante do altar. No banco onde ela estivera, vi o buquê esquecido. Peguei com as mãos trêmulas. Entre as flores, um envelope pequeno. Abri. Dentro, um bilhete escrito com a letra dela. O pré-nupcial era a desculpa. O amor era o plano. As lágrimas vieram sem aviso. Eu sorri, chorando, porque finalmente entendi. Ela me enganou, me traiu, me confundiu, mas tudo para me salvar. O maior golpe foi o amor dela. Quando o último raio de luz atravessou o vitral, percebi que o barulho do meu coração era o único som que restava. O resto era silêncio. O tipo de silêncio que não dói, mas ensina. O tipo de silêncio de quem sobrevive e aprende a viver com a saudade que protegeu sua vida.